Olá, meus irmãos, vou trazer mais um texto aqui no capítulo 12 de Marcos. Separei o texto que está nos versículos 13 ao 17 e diz o seguinte: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para apanharem alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém, porque não prendes a aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é essa imagem nessa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Esse texto é muito conhecido e muito interessante porque chama a atenção da sabedoria de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 20, você vê essa mesma passagem dizendo que eles eram espiões, simplesmente fingindo de judeus, fingindo de servo de Deus, para poder colocar Jesus à prova e conseguir pegar ele em alguma acusação. E Jesus responde de uma maneira muito sábia, algo que serve para a nossa vida nos dias de hoje, que aquilo que é de autoridade de Deus, nós devemos dar autoridade a Deus e respeitar essa autoridade, assim como as autoridades desse mundo. Existem prefeitos, vereadores, deputados, presidentes que não têm os mesmos valores que o nosso e não respeitam isso, mas devemos reconhecê-lo, apesar de não votarmos em alguns deles ou não concordar com a postura deles, devemos respeitá-los como autoridade. Isso é um papel do cristão. Ser cidadão, votar e participar de questões políticas, questões sociais, questões do bairro, da vizinhança, das proximidades, reconhecendo as autoridades e cumprindo com um papel, pagando impostos, fazendo aquilo que precisa ser feito no meio da... É importante, é um papel de cidadão e devemos seguir. E esse texto me chama a atenção, um texto mais à frente, que está lá em Marcos, no versículo 43 e 44, que diz o seguinte: chamando a si e a seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Essa mulher reconheceu a autoridade das ofertas. Ela respeitou essa autoridade e ela confiou que ela precisava ajudar a igreja, a assembleia, a cumprir o papel da igreja de cidadã, que era o quê? Pagar a luz, a água ou todos os impostos que talvez o templo teria que pagar. É interessante porque a gente não consegue entender que nós, respeitando a autoridade de Deus e reconhecendo a autoridade das ofertas, trazendo para nós algo positivo e benéfico na nossa vida, nós estamos ajudando a igreja a cumprir o papel dela social e o papel de cidadania e na economia da região, que é ajudando, pagando o aluguel, pagando a luz, a água e tudo que a igreja precisa pagar. Nós precisamos entender o nosso papel de cidadão como pessoas, respeitando as autoridades e também entendendo o papel de nós como cristãos, respeitando a autoridade de Jesus e fazendo com que a igreja, toda a nossa comunidade e a instituição, o templo, o local, seja também cidadão, respeitando lá as autoridades deste mundo. Então que Deus possa abençoar a sua vida e que você seja um cidadão exemplo, assim como você é um cristão exemplo, eu tenho certeza.